A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Temos um Pai sobrenatural. Preste atenção. Você tem um Pai que estás nos céus. Pai nosso que estás no céu. Ele trouxe você à existência. Ele cuidou de você. Ele cuida de você. Ele observa todos os seus movimentos. Ele está presente em todo o tempo. Ele responde às suas dúvidas e Ele está conduzindo a sua vida na presença eterna. Ele não é visto com olhos naturais. Ele não é tocado com mãos naturais. Ele é real, presente, sentido em nosso espírito. Rejeite a imagem de um Deus impessoal. As religiões dos homens apresentam o seu Deus como alguém austero, impessoal, intocável e distante. Um Deus que precisa ser apaziguado em sua ira pelo sacrifício dos seus seguidores. O budismo, por exemplo, os budistas veem Deus como um ser impessoal. Os hindus, Deus é um ser impessoal, presente em todo lugar. São panteístas. Deus é a soma de tudo que existe no mundo. Os existencialistas ensinam os valores materiais na vida, uma concepção filosófica que ignora Deus. O islamismo crê que um só Deus verdadeiro, o nome dele é Alá. Alá não é um Deus pessoal, santo ou amoroso. Pelo contrário, ele está distante e indiferente mesmo de seus adeptos. O espiritismo, eles afirmam que ninguém pode se relacionar com Deus sem que seja um espírito aperfeiçoado. As religiões concebem um Deus impessoal e intocável. As escrituras sagradas apresentam-no como o nosso Pai Celeste. No cristianismo, Deus é Pai. O novo nome de Deus revelado a nós é Pai. Isso nos torna filhos e dependentes. Como Pai, Ele provê o necessário para vivermos em plena satisfação e alegria. Conhecer o coração do Pai é extremamente importante. As imagens que o mundo tem dele destroem a nossa confiança. Dessa maneira, precisamos mergulhar na palavra e descobrir como Ele é, o que Ele pensa e como Ele age. Sendo filhos, Ele é o Pai e nós somos os filhos. Precisamos reconhecer e honrar essa posição. Ele nos dá livre acesso a tudo que Ele tem. São os pais que entesouram para os filhos. Deus entesourou toda a sua riqueza em Cristo. Pertence a nós. Podemos desfrutar pela fé. Eu li algo sobre o comportamento dos filhos e é engraçado, mas cheio de verdade. Que possamos amadurecer pela graça de Cristo e aprender a sabedoria antes do tempo. Aos 4 anos, meu pai pode fazer tudo. Aos 5 anos, meu pai sabe muitas coisas. Aos 6 anos, meu pai é mais esperto do que o seu pai. Aos 8 anos, meu pai não sabe exatamente tudo. 10 anos, no tempo antigo, quando meu pai foi criado, as coisas eram muito diferentes. 12 anos, é claro que papai não sabe nada sobre isso. É muito velho para se lembrar da sua infância. Aos 14 anos, não ligue para o que o meu pai diz. Ele é antiquado. Aos 21 anos, meu Deus, ele está totalmente desatualizado. Aos 25 anos, meu pai entende um pouco disso, mas é tão velho. Aos 30 anos, talvez devesse pedir a opinião de papai. Afinal de contas, ele tem muita experiência. Aos 35 anos, não vou fazer coisa alguma antes de falar com papai.
Aos 40 anos, eu me pergunto como o papai teria lidado com isso. Eu tenho tempo, ele tem tanto bom senso e tanta experiência. Aos 50 anos, eu daria tudo para que papai estivesse aqui agora e eu pudesse falar com ele sobre isso. É uma pena que eu não tive percebido o quanto ele era inteligente. Teria aprendido muito com ele. Honramos o nosso pai quando guardamos as suas palavras em nosso coração. Não é à toa que a primeira instrução da sabedoria divina é Provérbios capítulo 1, verso 8. Filho meu, ouve o ensino, a disciplina do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça, favor, para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Nosso Pai quer nos ensinar a reinar em vida. Ouça os conselhos. As 3 parábolas de Lucas, capítulo 15. Em Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. A primeira revela o coração do bom pastor. A segunda revela o coração do Espírito Santo. A terceira revela o coração do Pai. Em todas elas, encontramos um Deus que nos ama muito, que deseja a nossa companhia, que nos valoriza. A mensagem central é: você tem muito valor para Ele. A primeira delas, a da ovelha perdida. Lucas capítulo 15, verso 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus, os escribas, dizendo: este pecador, esse recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs essa parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha estava perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja a beleza do coração de Cristo. Ele deixou a sua posição nos céus e veio nos buscar. Nós estávamos perdidos, Ele nos achou. Ele pagou o preço por nosso resgate. Estávamos no mercado de escravos de pecado, sujeito à morte eterna. Ele fez tudo o que fez, simplesmente porque nos ama. Somos preciosos para Ele. Precisamos crer no amor de Jesus por você. Ele é real, vivo e poderoso para curar as feridas que a vida lhe causou. Como essa ovelha, tenha o espírito correto. Deixa que Ele te conduza de volta ao lar. A dracma perdida. Em Lucas capítulo 15, verso 8, diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, pois achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A ovelha estava perdida, agora é a dracma que está. A dracma é uma moeda de prata e faz parte do tesouro do Pai. Aqui o coração do Pai é visto no coração do Espírito Santo. O Espírito Santo é a mulher dessa parábola. Ele busca até encontrar. O Espírito Santo veio a este mundo para buscar você. Ele é o maior evangelista. Ele convence o mundo dos seus pecados. Ele convence você da justiça de Cristo. Ele está presente em todos os lugares. Ele derrama luz nas trevas a fim de iluminar o seu caminho. Ele tira a escuridão dos seus pensamentos. Ele não desiste até encontrar você. Coloca-o no lugar certo, o lugar do tesouro. Você é a moeda mais importante para ele. Alguns filhos estão perdidos dentro de casa. Eles não compreendem o seu lugar, a sua herança, a sua responsabilidade, os seus privilégios. O Espírito Santo achará você e ele ensinará todas as coisas.
confie nele. O filho pródigo, em Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse mandou para o campo aguardar porcos. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, abraçou, beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lhe, onde o anel no dedo, as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comemos e regozijamos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. A lei dizia, lá em Deuteronômio, capítulo 21, verso 18, pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde, que não obedeça aos seus pais, nem mesmo depois de ser castigado. Então os pais devem levá-lo aos líderes da cidade, no lugar de julgamento, na praça pública. Eles dirão: nosso filho é teimoso e rebelde, ele não nos obedece, gasta dinheiro à toa e é beberrão. Aí todos os homens daquela cidade o matarão a pedradas. Assim, vocês tirarão o mal do meio do povo, e todos saberão o que aconteceu e ficarão com medo. A lei foi dada para os rebeldes, não para os filhos. Israel era filho, mas preferiu ser servo. Eles escolheram se relacionar com o Pai Celeste através da obediência dos seus mandamentos. Deus sabia que era impossível, mas existe algo que você precisa conhecer sobre o seu Pai Celeste. Ele nunca entrará em disputa com você. Se você insistir em fazer algo, ele deixará. Não é a falta de cuidado do pai que traz o problema na vida de um filho, mas as escolhas erradas dele. O pai sempre deixará você livre para escolher o que quiser. A lei foi dada porque o povo não quis a graça do pai. Eles preferiram um relacionamento frio, distante, firmado por sua obediência. Eles falharam. Por causa do amor eterno do pai, ele mandou o seu filho Jesus. Ele nos representou naquela cruz, nos salvou e agora cuida de nós com afeição e amor. Não importa o que você perdeu na vida, ele buscará você e colocará você no lugar certo, na posição para a qual criou você. Você é filho e o seu lugar é na casa do Pai. João capítulo 8, verso 35. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Seu lugar é habitar na casa do Pai para sempre. Talvez você não se perdeu, mas existem áreas da sua vida que foram perdidas. Deus Pai vai restaurar, Ele vai curar, Ele o trará para junto de si, onde o seu amor envolverá o seu coração. E o resultado será uma alegria indescritível de sua presença e de suas bênçãos. A alegria existe quando estamos no lugar certo, junto ao Pai. Aleluia. Pai, eu oro abençoando e ministrando ao coração de todos os irmãos que me ouvem através do canal do YouTube, que eles possam ter certeza que eles têm um Pai sobrenatural, que ama profundamente
que teve coragem e a ousadia de dar seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Paz, irmãos. Se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas conheçam o nosso Pai. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher, não da mesma forma ou da mesma maneira. Deus vai multiplicar na sua vida. Seja um semeador do Evangelho. Toda semeadura que você nos envia, nós usamos para abençoar pessoas que não têm o que comer. Ofertamos cestas básicas para eles e também levamos eles até um encontro com o Senhor. Nos ajude a pregar o Evangelho. Seja um semeador e tenha a sua sementeira multiplicada em nome de Jesus. Amém? Amém.